A paz do Senhor. Meus irmãos, hoje eu quero falar algo que Paulo chama em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Ele chama de reparar as deficiências da vossa fé. Paulo ele escreve ali, depois você lê para entender melhor o que eu vou falar. São 13 versículos apenas. Ele escreve que orava para ir vê-los, a igreja em Tessalônica, para que ele pudesse reparar as deficiências da nossa fé. Ele dizia que isso era tão importante porque o nosso coração devia estar sem culpa, em santidade, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus, que virá. Irmãos, as nossas deficiências da fé, como nós todos temos, ela é vista nas nossas atitudes ou na falta delas. Não tem como nós pesarmos a nossa fé, medirmos a nossa fé com termômetro. Ela é vista pela minha vida, seja a falta de alguma coisa ou algo que eu cometo que é contra a palavra de Deus. E eu queria citar aqui alguns exemplos de uma fé deficiente. Por exemplo, quase todos têm problemas com ansiedade. A ansiedade ela é causada por uma fé deficiente. Se nós analisarmos o que a Bíblia fala sobre Deus, todo aquele que crê em Jesus Cristo é filho de Deus. Então, quando nós cremos que Deus é o nosso Pai, que a misericórdia dele nos segue, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, essa fé no amor paternal de Deus devia nos dar mais confiança, mais tranquilidade e muito menos ansiedade. Podemos dar outros exemplos. Por exemplo, a nossa relação com o pecado. A gente até se arrepende, faz uma oração pedindo perdão, mas nós não cremos na gravidade que a Bíblia fala que é o pecado. Se a gente analisar, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 6, ele ali, quando tem a visão da santidade de Deus, da presença de Deus, ele entra em desespero, dizendo que é alguém impuro e habita no meio de pessoas impuras. Ele entra em desespero ao ver o seu pecado em relação à santidade de Deus. Nós vemos também Jesus contando a parábola de um publicano, em Lucas 18, diz que ele foi orar e ele batia no peito, pedindo perdão e misericórdia de Deus pelo seu pecado. Se a gente tivesse uma fé na gravidade do pecado, como isso ofende a Deus, como isso custou caro para Jesus, como isso atrapalha a nossa vida, a gente ia ter uma vida de mais temor a Deus. Então, a nossa fé é deficiente também em relação à gravidade do pecado, de acordo com o que a Escritura fala sobre ele. Outro exemplo que eu podia dar, quero dar só 3 hoje, é o porquê nós não evangelizamos. Às vezes tem pessoas na igreja com 10, 20 anos na igreja e nunca evangelizou, nunca compartilhou a sua fé, sequer com seus familiares. Porque nós não cremos do que a Bíblia diz, que aquele que está sem Cristo está condenado. A ira de Deus permanece sobre ele. Se essa pessoa morre sem Cristo, ela é condenada eternamente no inferno. Se a gente acreditasse nisso, tivesse fé nisso, nós evangelizaríamos muito mais. Se a gente cresce no Espírito Santo, que é poderoso para convencer quem Ele quer, a gente evangelizaria muito mais. Portanto, a nossa fé é muito deficiente. E Paulo nos mostra em Tessalonicenses como essa fé ela pode ser reparada. Ela é reparada basicamente por 3 coisas: pela oração, pelo estudo da palavra e pela comunhão. Nós precisamos de estar em comunhão com outros irmãos nesse mesmo propósito de crescer em fé e em obras para a glória de Deus. Não tem como reparar a nossa fé e, consequentemente, as nossas atitudes sem oração, sem estudo da palavra e sem comunhão com outros no mesmo propósito. E por que isso tudo é importante, irmãos? Paulo fala em Tessalonicenses, a partir agora do capítulo 4, 5, que Jesus vem, Jesus volta, e ele fala para estarmos com o coração confirmado em santidade e isento de culpa na vinda do nosso Senhor. Nós precisamos reparar a nossa fé para ter uma santidade que vem de dentro para fora, do coração, que vai para as nossas atitudes, porque cremos no que a Escritura diz. Que Deus nos abençoe e estejamos prontos para a vinda do Senhor Jesus. Deus te abençoe e abraço.